Hello, Travelers! travelers! E aí, galera, tudo certo? Tudo bem, pessoal? Sumidos, Sim. porém vivos. Aproveitando bastante o nosso intercâmbio, estamos indo em bastante lugares. Na verdade, esse último mês nem tanto, né? Porque a gente estava bastante preocupado com a nossa procura de casa. No serviço, final do ano estava muito corrido. Agora estamos de volta. Eu tenho que tomar cuidado que meu celular vai cair lá embaixo do jeito que eu sou. Com certeza. Vai mais pra lá. Então, hoje nós estamos indo no Forte Elizabeth. É aqui? Uhum. E nós vamos visitar esse lugar, é um lugar bem histórico. Bem importante aqui. Isso, bem importante aqui pro país. Tem muitas histórias e tal, então a gente vai lá, vai filmar pra vocês. E o que é lá, Guilherme? O Guilherme é o historiador aqui do canal. Lá o Forte Elizabeth é um ponto bem importante aqui da cidade, porque na época da dominação britânica aqui sobre a Irlanda, então o que os britânicos faziam era construir alguns lugares para que soldados britânicos pudessem fazer o controle lá da cidade. Então, e na época, o forte se chama Forte Elizabeth porque é na época da Rainha Elizabeth I que ele foi construído. Então, hoje a Rainha Elizabeth que é a Rainha da Inglaterra, a Rainha dos britânicos hoje, é a Elizabeth II, então era a Elizabeth I na época, por isso que ele tem esse nome. E aí os britânicos tinham esse lugar para fazer esse controle, então. E durante esse tempo do controle, né, os irlandeses não gostavam, né, de estar sobre esse domínio, sobre esse controle dos britânicos. Então teve uma revolução lá no forte. E aí os irlandeses foram lá e destruíram o forte. E os britânicos fizeram os irlandeses reconstruir uma boa parte do que tem lá hoje. Então isso é bem importante aqui para a cidade de Cork, é bem histórico aqui para eles, vai estar muito assim presente na vida, né, do pessoal de Cork, né, por conta dessa experiência que eles viveram e essa vontade de lutar pela liberdade, que hoje é uma coisa que eles têm assim carregam muito forte, né, essa questão de ser livres do Império Britânico e tudo mais. Aqui é o forte, então a gente chegou, é bem próximo do centro e essa parede aqui já faz parte de todo o forte. E ele está aqui, ele foi reconstruído e ele está aqui desde 1626. Então, essa estrutura toda aqui é desde esse ano. Oh my God, it's very nice. Mas aqui, esse lugar onde a gente está agora, foi construído durante a Segunda Guerra Mundial. E é tipo um abrigo, né? Então, para os soldados poderem ficar aqui, né? Então, provavelmente aqui eles se reuniam, tomavam algumas decisões, né? E ficavam protegidos. Olha um mapa. E aqui, será que era o quê? Aqui deve ser tipo um banheiro, talvez, né? Não sei. Olha, olha.
Aqui, como que falou, era onde os soldados ficavam protegidos e tal, tomavam algumas decisões. E esse daqui, gente, é o mapa. Então, através desse mapa aqui, eles tinham ideia de onde tudo estava acontecendo, de onde eles precisavam ir, de onde eles precisavam atacar, proteger. Então, é através desse mapa. É um mapa do sul da Irlanda aqui. Sim, do sul da Irlanda. E esse mapa, eu creio que é o original, que é o que eles realmente tocaram. Então, eu estou tocando em um mapa onde pessoas na Segunda Guerra Mundial também tocaram. Gente, isso é muito enriquecedor. E ainda nessa sala, a gente encontrou aqui, tem essas cadeiras, que não sei também, mas provavelmente é da época, porque estão bem antigas, assim. E aqui é aonde eles faziam a comunicação com os outros soldados e tal. Então, aqui é tipo o telefone deles, onde eles ligavam. Creio que aqui seja algum rádio para ouvir alguma notícia do que estava dizendo e tudo mais. Aqui é um outro cômodo também do forte. Provavelmente aqui também era onde, como tem esses bancos, alguma coisa assim, é também onde talvez eles dormiam, alguma coisa nesse sentido. Gente, é fantástico, é sensacional. E a gente conheceu só uma parte ainda do forte, tem as outras partes. Essa aqui, como o Gui falou, foi construída na época da Segunda Guerra Mundial. E agora a gente vai conhecer o restante. Vamos lá? Mentira! Isso aqui é aquele negócio que colocava as pessoas? Sim. Colocava a cabeça e a mão dos prisioneiros? Gente, eu tô impactada. Eu tô impactada. Caraca! Não vou fazer isso não, porque não é isso que eu queria na minha vida. Eu vou. Olha lá, o Guilherme vai fazer uma graça agora. Então, ali, gente, é o lugar mesmo, ó, onde colocava os prisioneiros. Então, tipo, os prisioneiros ficavam ali. E o que acontecia? Ficava preso. Mas não matava, né? Acho que era só. Era pra deixar os prisioneiros ali e tal. Muito da hora. E aqui, galera, ó, as paredes todas de pedra e elas são muito grossas, assim, muito espessas, porque a intenção é que esse lugar aqui seja um lugar bem protegido. Então, e olha o tamanho dessas paredes, olha essas grades. Aqui é uma outra parte, daí aqui é onde principalmente eles ficavam para fazer a defesa, né, do forte em si. Então, vocês podem ver que aqui é um lugar já alto
e daqui eles conseguem visualizar bem toda a cidade. Então, por exemplo, aqui eles colocavam os canhões, e aí tinha todo um preparativo aqui para poder disparar os canhões, que eles faziam, tem até ali um passo a passo de como fazer esse disparo. E aqui era então o lugar onde ficavam, né, os soldados protegendo aqui o forte. Aqui provavelmente era um lugar onde sempre ficava um guarda, um soldado armado, e aqui ele tem a visão geral da cidade. Então, qualquer tipo de revolução, qualquer tipo de um outro exército que queira vir atacar a cidade, daqui ele tem uma vista privilegiada, ele consegue, né, enxergar bem e ficar preparado e avisar, né, os outros, né, de que tem algum perigo iminente aí ao redor. Gente, essas daqui são as bolas dos canhões. Então, tem uma menorzinha, uma média, a maior. E desse lado aqui, eram os negócios que eles limpavam, as ferramentas que eles limpavam o canhão antes de colocar a bola, a pólvora para fazer o disparo. Então, eles faziam toda uma preparação no canhão. E era com essas ferramentas aqui. Acho que essa daqui provavelmente era a pólvora, né? Porque tem um negócio aqui de segurar, esse daqui de limpar, talvez esse daqui de empurrar um pouco mais. Então é bem interessante. E acho que esses barris provavelmente era onde eles guardavam as pólvoras, os insumos, né, para o disparo do canhão. Muito legal. E esse é o Jack, que tá preparando aqui, ó, pra poder fazer um disparo. Say hi to Brazil, Jack. Provavelmente aqui por esses vãos eles deviam colocar os canhões para poder fazer os disparos. Aqui nessa casinha atrás da gente tem um memorial, uma história assim, né, de toda a linha do tempo, né, aqui desse lugar, desde um pouquinho antes ali de quando ele foi construído e tudo o que foi durante o tempo, né, durante toda a história aqui desse lugar, tudo o que foi aqui, tudo que teve aqui, né, porque não só foi o forte mesmo para proteção da cidade, mas tiveram muitas outras coisas que foram aqui também. Por exemplo, a ideia da construção inicial daqui é porque um pouco antes teve uma guerra bem grande que os espanhóis vieram ajudar os Irish. Os Irish.
irlandeses, né? Então que os espanhóis vieram ajudar os irlandeses nessa guerra. Então mais de 3.500 soldados espanhóis vieram para essa guerra, mas eles foram derrotados pelo exército britânico. Só que aí o exército britânico ficou esperto e falou, não, a gente precisa construir. Então foi por isso que ele foi construído, o forte. Inicialmente ele foi construído assim de madeira, Com uma uma coisa estrutura mais fraca. bem tipo inicial assim. é, e aí o que aconteceu? Em 1601 ele ficou 1601. pronto, Isso. mas em 1603 aí a Rainha Elizabeth, que é que né, deu o Rainha, nome, a Rainha Elizabeth primeira, I. ela faleceu. E aí os católicos, né, os irlandeses aqui na época da cidade, aqui os mercadores, né, a galera tipo, que tinha um pouco mais de condições de grana aqui, eles acharam que era uma boa oportunidade para tomar alguma atitude contra essa dominação inglesa, britânica aqui. Então eles atacaram o forte e destruíram o forte. Né? Sim. Então aquele forte inicial foi destruído. E aí eles foram obrigados a A reconstruir reconstruir. inclusive, essa parte eu não sabia ainda, mas eles foram obrigados a reconstruir com o próprio dinheiro deles. Sim. Eles pagaram e E trabalharam para trabalharam para reconstruir aqui reconstruir. o forte. Que é esse forte hoje que nós vemos aqui, com toda essa estrutura reforçada, tal, todas as salas de reforço. Então, foi essa história do forte. Depois disso, também teve, aqui foi uma prisão feminina. Então, tipo, essas mulheres, desde de roubar um pedaço de tecido pequeno, assim, um pano, qualquer coisa, já era sentenciada, né, pra ficar detida. Então, elas vinham pra cá e esperavam o tempo para serem deportadas para a Austrália, que lá era onde acontecia, tipo, elas tinham que cumprir já a sentença delas, né, o trabalho e tudo mais, o que elas tinham que pagar era feito lá na Austrália. E até elas irem para lá, ficavam aqui esperando dar esse tempo. E por que para a Austrália, né? Porque a Austrália era uma colônia penal dos Dos britânicos. britânicos. Então, o início, né, da colonização da Austrália era mandando para lá, deportando para lá todo mundo que cometia crimes. Sim, e uma coisa interessante é que aqui na Irlanda era um país muito pobre, era tipo uma pobreza muito grande. Então as pessoas tinham muita dificuldade e tudo mais. E com essa história de serem deportadas para a Austrália, as mulheres viam, as famílias, assim, em geral, viam isso como uma oportunidade para ir para outro país de graça. Então, eles iam, levavam as crianças, os filhos, até a corte e falava que a criança cometeu um crime, alguma coisa nesse sentido, para serem deportadas e tentar uma nova vida. Então, que loucura, né? Que Tipo, loucura! sei lá, enxergar essa sentença dessa prisão como uma nova oportunidade de vida, Oportunidade. pra gente ver o quão difícil deveria ser, Sim, para eles viverem aqui na época, né? Que você imaginar que você ser preso e ser deportado para uma colônia, né, onde as pessoas são obrigadas a trabalhar de graça e tudo mais, é uma oportunidade de uma nova vida. sim. E era a Austrália e a Tasmânia, que eram feitas essas deportações. E um dos navios que foram para a Tasmânia, um deles afundou com, nossa, eu nem sei com quantas É, mulheres. Tinha várias. várias e várias mulheres nesse navio e somente 6 sobreviveram a essa tragédia. E depois que elas sobreviveram, elas foram forçadas a trabalhar lá né, nas fábricas, porque daí tinham algumas fábricas lá, né, que produziam coisas e que depois eram mandadas, né, para os Pro britânicos. britânico. Então eles produziam lá os produtos e depois traziam os produtos, né, para uso deles. Sim, muita história. E aí depois disso ainda, né, teve a Guerra da Independência, daí aqui em que os irlandeses, né, se levantaram, né, pela última vez no caso, contra os britânicos, para conquistar a dependência da Irlanda do Reino Unido, né? Então aí foi talvez o último assim grande acontecimento aqui no Forte, porque daí durante essa guerra, né, a Guerra da Independência, essa guerra civil,
aconteceu aqui até uma troca de controle aqui do forte, né? Então, por alguns momentos, o exército irlandês conseguiu o controle e domínio aqui do forte. Aí depois os britânicos conquistaram de novo. E assim E ficou foi essa, essa essa troca treta. de poderes aqui. Sim. Então é um lugar assim, realmente assim, Muito, cheio de muito rico história. de história, de saber quem passou por aqui, que teve vidas que passaram por aqui, pessoas. Então é sensacional essa experiência. A gente gosta bastante de ir em lugares assim que são bonitos, mas a gente gosta também de lugares que tem muita história para contar, muita história, tipo, de outras histórias, né, que Sim. aconteceram aqui dentro. Então é bem legal. Esse caminhozinho aqui que a gente tá se chama Kaiser's Hill e ele é da época da colonização, não da colonização, mas do assentamento viking aqui. É quando os vikings começaram a estabelecer a cidade aqui de Cork. Porque na época dos vikings, eles vieram aqui para essa região da Irlanda e várias das cidades que tem aqui hoje da Irlanda, né, começaram a se desenvolver por conta dessa chegada dos vikings aqui. Então, essa aqui é uma das ruas que eles construíram, né, dessa época, então. E o nome Kaisers, lá no idioma deles, significa o caminho que leva até a fonte de água. Né? No caso, a gente vai se deparar bem com o rio logo ali na frente. Então é isso, gente. A gente foi lá nos Fort, visitamos, depois a gente foi comer um Burger King, depois fomos parar num pub e agora estamos indo pra casa. Estamos aqui dentro do trem. Dentro do trem. E é Então, isso, galera, vocês gostaram do vídeo? Dá uma força aí pra gente, deixa seu like, se inscreve no canal aí se você ainda não é inscrito. Sim. Assina marca o sininho para receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!